É muito difícil separar 10 pregadores, homens de Deus, que pregam uma palavra com ousadia. É muito difícil separar, tá? Os 10 melhores pregadores aí que eu gosto particularmente, tá? É muito difícil. Poderia falar outros aqui também, mas independente de qualquer coisa, eu seleciono esses 10 aqui com pessoas que eu gosto de assistir, né? Quando a gente tem tempo, pela glória de Deus. Alguns pregadores aqui já foram melhores, né? Outros estão meio frios, outros entraram na área da política, outros ficaram muito famosos e deixaram a desejar em algumas coisas. Mas são pessoas que têm chamado de Deus e são grandes homens de Deus, então eu admiro muito, tá bom? E aí você vai comentar qual pregador que você gosta, se é algum desses que você gosta, né? E se você pudesse selecionar 10, quais os 10 que você selecionaria, tá bom? Vamos lá. Eu tentei fazer uma ordem aqui entre 10 até o primeiro. O primeiro é o que eu mais gosto de ouvir, mas todos são homens de Deus, todos são muito usados aqui no Brasil, tá bom? E aí você pode colocar no seu comentário o que você acha, tá bom, meu querido? Então vamos lá. No número 10, entre os que eu menos gosto, mas que são uma pessoa extraordinária, pessoas abençoadas, e não é porque eu não, na verdade não é porque eu não gosto, tá, pessoal? É porque os primeiros eu gosto um pouquinho mais, vamos dizer assim, melhor, né? Primeiro, eu poderia citar aqui para vocês o Luciano Subirá. O Luciano Subirá é uma pessoa muito profunda, um homem de Deus, uma pessoa extraordinária. Eu comecei a assistir uns vídeos dele, pequenos, curtos, no seu canal, muito sábio. Mas eu não consigo ver, como eu sou pentecostal, um fervor, né? Um fervor que a gente pentecostal gosta, né? Na direção do Espírito. E por isso eu coloco ele como o décimo, tá? Então o décimo é o Luciano Subirá. Depois, meus queridos, eu coloco para vocês o pastor Beu Lopes. Beu Lopes é o nono. Pastor Beu Lopes, ele era muito usado, né? Creio que ele é usado ainda, mas quando eu comecei a minha fé, ter Jesus, eu tinha 12 anos de idade, eu assistia muito pregação de 2006, 2007, 2008 nos Gideões, e o pastor Beu Lopes é extraordinário, mas entre os que eu mais gosto, ele fica na escala 9. Outro, pessoal, e aí, você comenta aí, tá? Curta esse vídeo, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Quero ver a sua opinião também. Outro que eu deixo aqui na escala 8 para vocês, o pastor Osiel Gomes. Talvez você vai falar, como assim? Está sendo mais na mídia, mais famoso e tudo, mas eu coloco ele na escala 8, que eu menos gosto, mas respeito como homem de Deus, e muito usado aqui, mas é porque ele coloca umas pregações bem polêmicas, você vê alguns vídeos até meio de brincadeira, e ele desenvolveu mais na área de polêmica, né? Na polêmica, de alguns textos assim, que ele demonstra rigidez, e por isso ele ficou famoso. Não sabendo as pessoas que estão assistindo e aplaudindo, né, gostando dessas polêmicas, e rindo talvez, que Deus pode estar falando até com elas mesmo. Tem pessoas que batem palma e falam assim, o pecado é dele, mas o pecado pode ser seu também. Então, a escala no 8, que eu considero assim, que eu gosto de ouvir algumas mensagens, e que é uma benção, mas que eu não gosto tanto, é o pastor Osiel Gomes. E eu conheço muitas pessoas que iam colocar ele como primeiro lugar, mas respeito cada um, tá? No 7º lugar, meus queridos, eu coloco para vocês o pastor Marcos Feliciano. No 7º lugar, o pastor Marcos Feliciano. Chega uma fase da minha vida, quando eu comecei a minha fé, ele para mim era um dos primeiros, na época dos Gideões, missionários. Até hoje ele prega nos Gideões, mas antes era extraordinário, era muito poder de Deus. Eu era, entre aspas falando, praticamente um fã dele, um fã número 1 como pregador. Mas hoje, depois que ele entrou na política, ele ficou bastante vaidoso, né? A pessoa ganha muito dinheiro como pregador itinerante, também na área da política, né? Ganha dinheiro também. E aí eu acho que ele esfriou bastante. Ele deu uma decaída bastante no sentido de pregação, tá? Ele fala que é por causa da idade dele, mas eu não concordo.
E eu coloco ele como um dos melhores comparado com os outros, porque você sente o poder de Deus. Ele não prega tanto Bíblia, né? Ele é mais no emocionalismo, mas você, irmãos, é inexplicável. Quem já esteve presente nas pregações do pastor Marcos Feliciano, sente que o pastor realmente tem um dom de Deus extraordinário. Nenhum desses eu estou falando mal, estou falando só a minha opinião particular. No sexto lugar, queridos, como um dos melhores, no sexto lugar, como um dos melhores, eu coloco para vocês, 1, 2, 3, 4. No sexto lugar, como um dos melhores, eu coloco para vocês o pastor Cláudio Gama. O pastor Cláudio Gama é um pastor extraordinário, uma bênção, prega muito. E você sente muito o poder de Deus também, através das suas mensagens. O pastor Cláudio Gama é o sexto lugar. Em quinto lugar, como um dos melhores que eu posso colocar para vocês aqui, é o pastor César Moisés de Carvalho. Ele fez uma obra recentemente, se não me engano, em 2022, com a sua filha, Séfora, e é um pregador e um grande mestre nas escrituras, né? Principalmente na área de pentecostalismo. É uma benção, eu coloco ele como quinto lugar, porque prega as sagradas escrituras, afinco, tá? No quarto lugar, meus queridos, no quarto lugar, eu coloco, deixa eu ver aqui, no quarto lugar, eu coloco o pastor Eliseu Rodrigues, é o quarto lugar. É um pastor que nem tudo eu gosto dele, né? Algumas atitudes que ele está fazendo uns memes aí, com os jovens, etc. Algumas pregações que você vê que ele está meio a aparecer, etc. Mas isso aí, querendo ou não, a fama faz isso, né? E você vê até umas comédias que ele faz no Instagram e por aí vai. Isso para mim não é uma postura correta, mas é a minha opinião particular. Então, em quarto lugar, como ele prega as escrituras, tá? Muito bem, muito bem, né? Eu vou dizer. Então, eu coloco em quarto lugar o pastor Eliseu Rodrigues. Em terceiro lugar, glórias a Deus, foi muito difícil colocar os três primeiro, mas em terceiro lugar eu posso colocar o pastor Jonathan Carlos. O pastor Jonathan Carlos é um pregador jovem ainda, né? Uma bênção, prega muito, mas tem também algumas coisinhas que a gente não gosta, e quem somos nós para gostar um do outro, né? Mas é umas coisinhas que ele fala, que eu acho que ele exagera muito, mas prega muita palavra e tem muita unção na mensagem. No segundo lugar, eu coloco o pastor Juliano Fraga. O pastor Juliano Fraga prega muita palavra de Deus, homem usado, você sente a presença de Deus, tá? Em segundo lugar, eu coloco ele. Em primeiro lugar, eu coloco o pastor Gesiel Gomes. O pastor Gesiel Gomes, eu coloco ele porque você vê poder na mensagem, dom da revelação, dom de profecia, autoridade na mensagem, homem de Deus, mais de 50 anos de ministério, de pregador. Então, eu coloco ele em primeiro lugar. E aí? Quem você coloca em primeiro lugar, em segundo, terceiro, até chegar no 10? Quem? Alguns desses aqui você concorda? Se não, comente aqui, deixe seu comentário e compartilhe, meus queridos. Deus abençoe e fica na paz do Senhor.